dia, onde Lourival Lopes nos diz: tome um bom sentido de vida e não se entregue às variações como um barco sem bússola, amargando derrotas e mais derrotas. Direcione-se, forme pensamentos para cima, para o mais alto, com a intenção de vencer, descobrir seu valor, afirmar-se, conseguir o maior ânimo possível. Quanto mais você toma uma boa direção e nela permanece, mais a vida responde como você quer. Acione a sua capacidade, ame mais e firmará a evolução. Viva o dia de hoje com a mente positiva e ele será um alicerce para o amanhã. Os seus pés são mais confiantes quando você sabe o caminho a percorrer. E com esta mensagem, meus irmãos, acerenando-nos mente e coração, vamos orar para nos ligarmos à equipe espiritual responsável pelo trabalho desta hora na nossa casa de amor e caridade, rogando a Jesus, o Mestre Maior, que permaneça iluminando mentes e corações neste momento em que, aqui reunidos, buscamos os ensinamentos através da doutrina espírita. Nós te rogamos, Senhor da vida, que nos permitas o amparo e a proteção com a sabedoria necessária para que prossigamos a nossa caminhada. E meus irmãos, em nome de Deus, o amorável Pai de misericórdia, de Jesus, o irmão maior, e sob o amparo da equipe espiritual da nossa casa de amor e caridade, que consideramos iniciado o nosso encontro doutrinário desta noite. Prezados irmãos e amigos, na noite de hoje trouxemos para algumas considerações o tema insegurança. Estamos vivendo uma época em que muitas pessoas estão inseguras em consequência da doença que se abate sobre toda a humanidade. Mas insegurança não é uma novidade, nem é um assunto só para agora. Embora agora nós sabemos que tem um número muito maior de pessoas que estão inseguras em relação a tudo, em relação à sua vida, tudo. Mas para nós entendermos bem a diferença entre segurança e insegurança, nós analisamos a postura de Pilatos e Jesus. Pilatos, na época do julgamento, ele transferia as responsabilidades. Jesus tinha segurança nas suas atitudes. Pilatos alegava depender de César para tomar determinadas atitudes. Jesus tinha independência de atitudes. Pilatos consultou o povo. Jesus tinha liberdade total. E no Livro dos Espíritos, na questão 255, se encontra a seguinte pergunta: quando um espírito sofre, de que natureza é o seu sofrimento? E os espíritos responderam: angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Então, as torturas morais são mais dolorosas que os sofrimentos físicos. A angústia moral é um sofrimento que diz respeito ao espírito, então, embora possam ocorrer consequências físicas. Muitas vezes o nosso físico demonstra, através de sinais e de sintomas, demonstra essa insegurança, esse sofrimento moral.
a fragilidade em que se encontram determinadas pessoas inseguras. É a sensação de um mal-estar daquelas pessoas que parece que estão sendo observadas ou julgadas. Os terapeutas, as pessoas, os profissionais que tratam dessas causas, eles dizem e recomendam que nós devemos prestar atenção nos sintomas que nós estamos sentindo no corpo físico. Então nós perguntamos, insegurança é um sintoma ou uma doença? Nas doenças, nós tratamos as causas para que os sintomas desapareçam. Então, chegamos à conclusão que sintoma é um aviso de uma causa anterior. Como descobrir que nós somos inseguros? Será que nós nos conhecemos bastante a ponto de nos darmos conta que nós somos inseguros? Será que a gente percebe quando está sentindo essa sensação de insegurança no nosso corpo? Esse conhecimento nós só podemos alcançar se nós fazemos autoanálise. E, gente, convenhamos que a gente fala muito de autoanálise e de conhece-te a ti mesmo. Mas será que nós nos conhecemos verdadeiramente? Será que nós fazemos realmente autoanálise? Porque a tendência nossa é nos julgar pelas coisas, pelas nossas atitudes boas, pelas nossas atitudes equilibradas. Vejam que o Haroldo, pregador espírita, conhecido em todos os meios, Haroldo Dutra Dias, ele considera a autoanálise e compara com a história infantil A Bela e a Fera. Porque ele diz que todos nós temos uma fera guardada dentro de nós, que nós temos coisas lá no fundo de nós mesmos que nós escondemos dos outros e escondemos até de nós próprios. Então, quando nós dizemos que fazemos autoanálise, será que nós vamos analisando tudo que está guardadinho e escondido lá atrás, que é, como diz o Haroldo, comparável à nossa fera interior? No final da palestra, explicando isso, ele diz que quando nós descobrimos tudo, que olhamos verdadeiramente dentro de nós e descobrimos que nós temos coisas bem pesadas guardadas, que aí então é o momento de tratar com amor e com carinho essas dificuldades, porque foi o que aconteceu na história. Quando a Bela tratou bem a fera e amou a fera, a fera se transformou num príncipe. Então, para que a gente modifique as nossas atitudes ruins que estão guardadas lá no nosso interior, nós temos que olhá-las com carinho, com amor. Também, além da autoanálise, se recomenda que se procure ajuda de profissionais competentes, que são os profissionais que tratam dessa área, né? Da nossa área espiritual, da nossa área emocional. E ainda temos o auxílio da nossa casa espírita, através dos diversos trabalhos, dos diversos atendimentos que a casa oferece. Também os livros de autoajuda. Algumas pessoas não precisam recorrer a profissionais, porque elas se acostumaram de tal maneira a procurar as causas das suas ansiedades e das suas incertezas, que elas, através de uma leitura, elas vão buscando resolver as suas mazelas, as suas aflições, não é? Então, quando nós buscamos esse entendimento, nós descobrimos que a insegurança tem duas causas. Duas causas são as que provocam a insegurança. A primeira são as nossas vivências passadas. Muitas vezes, como nós somos reencarnacionistas, nós sabemos disso.
Muitas vezes, as causas estão em outras encarnações, coisas que nós não conseguimos ainda vencer completamente e que nesta encarnação tornam a aparecer e nos deixam inseguras. A outra causa é o tipo de orientação que nós recebemos quando nós somos crianças, durante a nossa infância, nos primeiros anos da nossa vida. As bases de muitas incertezas e muitas indecisões que estão diante da vida, se devem à educação autoritária demais que recebíamos quando éramos crianças. Muitos pais chegavam no ponto, claro que hoje em dia alguns companheiros vão dizer, mas agora caiu no extremo. Sim, saímos de um extremo de uma autoridade absoluta para deixar tudo ficar frouxo demais, né? Não estamos falando nesse aspecto, mas aquele aspecto em que os pais decidiam a roupa que vestir, a comida que tinha que comer, os amigos que tinham que ter, os brinquedos que tinham que brincar. Os pais decidiam, até bem pouco tempo, até as relações afetivas que as pessoas tinham que ter. Isso tudo faz com que as crianças se tornem adultos incapazes de ter firmeza, de ter segurança, de ter coragem para tomar atitudes perante a própria vida. Então, duas causas provocam incerteza em nós: as causas anteriores das encarnações e a orientação que tivemos na nossa infância. Que sintomas? Quais são os sintomas? Como é que nós sabemos que nós somos inseguros? Quais são os sintomas? Então nós anotamos uns. O medo é um sintoma de insegurança. Todos os tipos de medo. Medo de mudança, medo de cometer erros, medo de se pronunciar, medo de doenças, medo até de amar. Todos os medos, eles produzem insegurança em nós. É uma causa da insegurança. Também a falta de confiança no seu valor pessoal, desacreditando das suas capacidades. O inseguro, ele desconfia de tudo, ele não se anima a tomar uma atitude por ele mesmo, ele depende sempre do apoio ou da consulta de outra pessoa. Então, o apego, outra causa da insegurança. O inseguro se apega à afeição dos que estão próximos, de marido ou de mulher, de filhos, de amigos próximos. Ele só se sente bem se ele está apoiado por aquele pequeno círculo que está junto com ele. Isto é uma causa muito grande também da insegurança. A dúvida, a criatura incapaz de se sentir firme para agir, nunca possui certeza suficiente e depende sempre da opinião dos outros. Nunca está certo sobre que atitude tomar, em relação a um emprego tomar, em relação a um livro para ler, em relação a tudo. São pessoas completamente dependentes. Ainda temos devoção mórbida. O que é isso, devoção mórbida? As pessoas se apegam a causas, a ideias e se tornam pessoas fanáticas. Essas pessoas, elas é um crente exaltado de uma determinada religião, ou é um político exaltado, que nós temos muitos exemplos através da história. Um exemplo que todos conhecem é o exemplo de Hitler, né? Que levou à morte daquela quantidade de pessoas e à perseguição de raças. Por quê? Porque ele se acreditava certo, ele se transformou num fanático. Então, que cuidado que nós temos que ter também com esse aspecto, porque não é só fanático em política, tem fanático religioso, tem fanático por coisas, tem fanático por compras, que só se sente bem e feliz quando está comprando. Nós conhecemos uma certa senhora que a casa dela não tinha mais lugar para nada, nem para ela, porque tudo ela comprava
as dúzias de coisas para casa, de aparelhos elétricos. Ela tinha aparelhos elétricos assim, 5, 6, 7, 8, 10 liquidificador, não sei quantas televisão. A casa não cabia mais nada. E a coitada dessa senhora teve uma morte tão triste, ela morreu incendiada e não conseguiu ser tirada da casa. Então, gente, o cuidado, isso é uma devoção, se chama devoção mórbida. E aí também aparece o apego às coisas materiais, apego à casa, achar que não pode soltar aquilo, que aquilo é seu, apego às pessoas, apego aos filhos. Isso tudo são causas da insegurança. Nós dizíamos e perguntávamos no início se a insegurança é uma causa, é uma doença ou é um sintoma. A insegurança é um sintoma de uma doença. E tudo isso que nós estamos citando, como medo, falta de confiança, apego, dúvida, devoção mórbida, são as doenças que nós temos que combater em nós. Combater através da autoanálise, mas aquela autoanálise verdadeira, enxergando que nós não somos só anjos, olhar para trás e examinar todas as nossas atitudes, todas, as ruins também. Os inseguros costumam não acreditar em si mesmos e geralmente se tornam pessoas agressivas, muito agressivas. Agora mesmo, durante a pandemia, quanto nós estamos observando agressividades nas famílias, né? Com os filhos, com o companheiro, a ponto até de matar. Denota e é atestado que a pessoa que comete isso é uma pessoa doente, é uma pessoa insegura. Então, que nós possamos, através de autoanálise e de outros recursos, descobrirmos se nós somos inseguros e buscarmos a ajuda. Não ter vergonha, não ter constrangimento de conversar com os companheiros, até do diálogo fraterno da nossa casa, e falar das nossas dúvidas, das nossas incertezas, para que nós possamos nos recuperar. Tomemos o ensinamento da doutrina espírita como guia e os exemplos do Evangelho de Jesus como metas de novas atitudes a conquistar. É um exercício diário que requer muito esforço e disciplina, muito esforço. Nós precisamos fazer muito esforço para reconhecer que lá atrás nós temos atitudes de feras, como a história que o doutor Haroldo Dutra Dias conta. Então, companheiros, que nós não sejamos como Pilatos, que entregou Jesus para que o povo julgasse. Ele lavou as mãos, mas que nós sejamos como Jesus, quando dizia, seja o teu falar, sim, sim, não, não. Que Jesus nos abençoe. Oremos agora pelos necessitados em geral e pelas vítimas da pandemia. Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui, de espírito em súplica, por nossos irmãos retidos na enfermidade. Lança, Mestre, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos. Alivia-os de suas dores, encaminhando-lhes nossas vibrações, a fim de que possam receber um bálsamo em seus corpos e consolação para suas almas. Inspira a cada um a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dá-lhes a força de suportar suas dores com resignação cristã, a fim de que não se perca o fruto desta prova. Senhor das bênçãos,
que teu amor possa assegurar-lhes confiança e bom ânimo, e que todos possam ser envolvidos nas tuas salutares radiações de refazimento, esperança, paz e muita fé em seus corações. Que assim seja. Oremos agora por todos os necessitados do corpo e da alma. Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar aos nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Que assim seja. Senhor Jesus, pela bênção de tua doutrina santa, que nos apoia e levanta para o reino do amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina, que nos conforta e ilumina, bendito sejas, Senhor. Pela carícia do lar, doce templo de carinho, que nos concedes por ninho, céu na terra, campo em flor. Pelo aconchego suave da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito seja, Senhor. Pelo tesouro sublime de graças da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim, da cor, pela fonte que entretece poemas de melodia, pelo pão de cada dia, bendito sejas, Senhor. Em tudo o que nos reserves, a luz de cada momento, por tudo, seja o que for, o nosso agradecimento. Vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, cantando por toda parte, bendito sejas, Senhor. Que assim seja. Divino Mestre, guia-nos o passo na senda reta. Dá-nos consciência da responsabilidade com que nos enriqueces o destino. Auxilia-nos
para que o suor do trabalho nos alimente à luz da fé. Não permitas que o desânimo nos corroa o ideal e ajuda-nos para que a perturbação não nos inutilize as obras. Fortalece-nos a vigilância para que não venhamos a cair em erro. Dá-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós mesmos. Faze-nos compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestastes. Divino amigo, sustenta-nos as mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e permanece amparando nossas vidas, agora e sempre, e que assim seja.